Olá, amantes dos quadrinhos! No vídeo de hoje vamos falar sobre o assassino do tio Ben, de Ben Parker. Na história de origem do Homem-Aranha, Peter Parker teve a chance de deter um ladrão, mas o deixou sair impune. A consequência desse ato foi que o ladrão resolveu invadir a casa de Peter e roubá-la, e acabou matando o tio de Peter, Ben Parker. Peter, querendo vingança, se vestiu de Homem-Aranha e deteve o ladrão, que foi preso. O nome desse ladrão é Dennis Carradine. Esse ladrão, Dennis Carradine, foi solto alguns anos depois e retornou para a antiga casa onde os Parkers moravam. A pergunta é, por qual motivo ele voltaria para lá? A resposta é que o verdadeiro motivo para Dennis Carradine querer assaltar a casa dos Parker é que havia ali algo que ele queria. Antes de ele matar o tio Ben e ser preso pelo Homem-Aranha, ele havia passado um tempo na cadeia com um gangster, Dutch Malone, que na época de 1930, Malone morava em Forest Hills, na mesma casa que agora era habitada por Ben Parker e sua família. Malone acabou cometendo alguns crimes de sonegação de impostos e acabou preso. E havia um boato que ele tinha escondido milhões de dólares em algum lugar. Ele passou anos na cadeia e, já idoso, passou a ser companheiro de cela de Dennis. E Dennis ouviu Malone falando enquanto dormia sobre onde ele escondeu o dinheiro. E era justamente em algum lugar de sua antiga casa em Forest Hills, onde os Parkers moram. E então, após sair da prisão e cometer alguns roubos pequenos, incluindo o do estúdio de TV, onde Parker o deixou fugir, ele se lembrou da história de Malone e foi lá para ver se conseguia achar a grana. O ladrão Dennis manteve tio Ben e May sob a mira de uma arma e queria que May lhe mostrasse algum possível esconderijo, e a agarrou pelo braço, o que gerou uma reação de Ben Parker. E assustado, Dennis acabou atirando em Ben, o matando, o que fez com que ele fugisse do local. Esse foi o motivo pelo qual a casa de Peter Parker foi assaltada. Depois de passar alguns anos na cadeia, ele é solto e resolve voltar até a casa em Forest Hills para ver se dessa vez ele consegue encontrar a fortuna escondida. E é essa história que vamos acompanhar a partir de agora na íntegra. A história começa com Peter Parker indo visitar sua tia May em uma casa de repouso de nome Lar Feliz. Em seguida, vemos que o doutor, o diretor da casa Lar Feliz, o observa pela janela e vemos que há mais alguém no escritório que também está interessado nas frequentes visitas de Peter à sua tia. Os dois estão interessados em obter algo da tia May e querem acabar com as frequentes visitas de Peter, talvez matá-lo. O doutor se recusa. Então o outro fica enfurecido pelo Dr. Reinhardt chamá-lo de louco e não querer ajudá-lo, e o ameaça. Em outro dia, vemos a tia May jogando uma partida de xadrez na casa de repouso Lar Feliz, e que o bandido está lá novamente com o Dr. Reinhardt, e os dois observam ela por um vidro. O doutor é cobrado de como deve se livrar das visitas de Peter. O doutor também quer descobrir o que o bandido está procurando, o que ele quer com a tia May. A cena muda para o Homem-Aranha chegando em sua casa exausto e com
pensamentos tristes. Quando ele abre a porta, há um telegrama para ele no chão. E depois de vir refletindo sobre todas as vidas que não conseguiu salvar, ele sente mais um vazio em seu peito. O telegrama, vindo da casa de repouso Lar Feliz, traz a triste notícia do falecimento de sua tia May. Inconformado, com um braço quebrado em um confronto com a Gata Negra, ele parte para a casa de repouso na esperança de que houve algum engano. No caminho ele vê um assalto em andamento. Ele pensa em ajudar, mas quando vê que a polícia surgiu, ele passa direto e prossegue para seu objetivo, a casa de repouso. Peter entra no asilo e, sem acreditar, conversa com o médico responsável. O médico o encaminha para que ele tenha a confirmação do ocorrido. E só assim, quando vê sua tia no caixão, é que se dá conta de que o telegrama é verdadeiro. Peter está inconformado. Mais uma perda importante em sua vida. O médico tenta consolá-lo, trazer alguma palavra de alento, orientá-lo para os preparativos do velório, mas ele está irritado e não quer saber de nada por enquanto. Ele caminha pela cidade atordoado, de volta até Manhattan, pensando que, repentinamente, ele está totalmente só. Ele se sente perdido. Peter vê os bombeiros embaixo de uma tempestade indo correndo para mais um salvamento e se identifica, pois eles não sabem se irão voltar para casa. Ele pensa em quantas vezes deixou de dizer a tia May o quanto a amava. Com raiva no coração, ele lamenta. Salvou tantas vidas de pessoas que ele não conhecia e pergunta a Deus por que ele não conseguiu salvar a vida daqueles que ele amava. E assim todos aqueles rostos de pessoas conhecidas que ele tentou salvar as vidas e não conseguiu surgem em sua mente. Depois, no velório, a melhor amiga de tia May, Anna Watson, está ali para prestar condolências. Peter tenta ser forte e não demonstra seus verdadeiros sentimentos. O sentido de aranha de Peter lateja quando o Dr. Reinhardt se aproxima. À noite, Peter vai até a um ancoradouro próximo à sua casa. Ele pensa em todos os crimes que estão acontecendo, mas ele não tem cabeça para ser o Homem-Aranha esta noite. O sentimento de vazio preenche sua alma quando ele começa a ver na névoa o rosto de sua tia falando com ele, que ele deve se esforçar e sempre ajudar os outros. Quando atrás dele surge Robbie. Robbie começa a conversar com Peter, que desabafa sobre o que está sentindo. Robbie, com tranquilidade, usa de sua sabedoria para orientá-lo. E Robbie, com sua história, de certa forma acaba acalmando um pouco o coração de Peter. No dia seguinte, Peter resolve ir para Forest Hills, a velha casinha onde passou a maior parte de sua infância. Quando adentra a casa, tudo está destruído. O que será que aconteceu com sua velha casa? É nesse instante que Peter percebe que algo está estranho. Sua tia morre e sua antiga casa é invadida. Então ele se dá conta que seu sentido de aranha disparou no velório quando o Dr. Reinhardt apareceu. E assim ele deixa de ser Peter Parker e passa a ser o Homem-Aranha para ir atrás de suas suspeitas. No asilo Lar Feliz, o Dr. Reinhardt ainda está com o bandido que se chama Dennis Carradino, que está em seu encalço, dizendo que vai contar o porquê ele está interessado na tia May, já que depois irá matá-lo. Só que o Dr. Reinhardt parece ter um plano para se livrar dele. E assim, o bandido diz que está atrás de uma fortuna.
E o doutor, sabendo o porquê ele está ali, almeja esse dinheiro e vê que essa é a oportunidade de se livrar dele. É nesse momento que a sala se enche de fumaça. E o bandido revive seus piores medos. Em suas visões percebemos que seu maior medo é o Homem-Aranha, pois foi o Homem-Aranha que o deteve quando ele matou o Tio Ben. Dennis, o assassino do Tio Ben, apavorado pelas visões, quer saber quem ele é. E o doutor decide contar. Ele diz que foi preso depois de sua segunda derrota pelas mãos do Aranha e que por isso decidiu mudar completamente seu modo de ação. No presídio, ele conheceu Danny Blackheart e o considerou o otário perfeito para seu plano. Então ele diz que ensinou Blackheart todos os seus truques, sem que Blackheart desconfiasse que estava preparando sua própria morte. Blackheart pensou que quando ele tentou escapar, foi morto. Um ano depois, quando Blackheart foi liberto, ele pegou um dos uniformes e se passou por ele, já que sabia os truques que ele havia ensinado. Contudo, foi derrotado e todos haviam acreditado que outro havia tomado seu lugar devido à sua morte e, portanto, ele estava livre. Portanto, fora do radar do Aranha, ele montou o golpe do asilo. Os velhos vão para o asilo para se recuperar e, com seus truques, ele acaba transferindo todos os bens para seu nome. Quando eles morrem, fica tudo para ele. Ele diz que poderia fazer isso para sempre, mas o tesouro que o assassino do Tio Ben contou é tentador demais. E assim o doutor coloca o assassino do Tio Ben para dormir. O Homem-Aranha finalmente chega ao asilo Lar Feliz e os velhos pegam suas bengalas para atacá-lo. Quando ele vai imobilizá-los com sua teia, ele se dá conta de que são todos uma ilusão. E assim o Homem-Aranha já sabe quem está enfrentando: um velho inimigo. O Homem-Aranha é iludido mais uma vez. Quando pensa que chegou na porta do escritório e vai atravessá-la, na verdade é uma janela e começa a cair. O Homem-Aranha vê então o doutor reunido com seus capangas e ataca. O Aranha gruda no pescoço do doutor, contudo não é ele, é mais uma ilusão. O Aranha então se dá conta de que quase espancou um velhinho. Ele fica ressentido por ter caído em mais uma ilusão. Quando ele vê a escada e vai descê-la, seu sentido de aranha o avisa: não era uma escada, era uma parede. E então o aranha é atacado por um tigre. Será que o tigre é verdadeiro? O Homem-Aranha resolve confiar em seu sentido de aranha, e o tigre passa direto por ele. Era uma ilusão. Quando ele vê cobras pelo caminho, ele toma a decisão de tapar seus olhos com sua teia. E assim, guiado por seu sentido de aranha, ele atravessa por uma porta, ameaçando seu inimigo. E finalmente o Homem-Aranha encontra Mistério, o mestre das ilusões, envolto em fumaça. Mistério o ataca. Dessa vez Mistério tem um raio verdadeiro para atirar contra o Aranha. E quando o Aranha atira sua teia contra ele, Mistério usa seu ácido em sua luva para dissolvê-la. E agora o Homem-Aranha está cercado por uma dúzia de mistérios. E um deles é real e tem uma arma que pode matá-lo. O Homem-Aranha resolve atacar e tentar se desviar do provável tiro no momento exato. Contudo, ele bate em uma parede. O Aranha sente que está em apuros. Todos os mistérios se aproximam apontando suas armas, mas o golpe vem na sua nuca. Mistério estava disfarçado na parede. O Aranha tomba. Minutos depois, o Aranha desperta
acorrentado ao fundo de uma piscina. E assim Mistério cria um túmulo aquático para o Homem-Aranha, pois a piscina começa a se encher rapidamente. Será esse o fim do Homem-Aranha? Como ele conseguirá sair dessa? Mistério comemora triunfante. Terá ele conseguido sua vingança? Mistério então flutua em sua nuvem, tirando sarro da situação do Aranha. Ele desce até onde está preso o assassino de Ben Parker, Dennis. Os dois trocam ameaças. Mistério diz que quando encontrar o tesouro vai acabar com ele. E o assassino está furioso por estar preso ali e deseja se vingar de Mistério. Com Mistério em busca de tesouro, Dennis vê na possibilidade de quebrar um velho espelho a chance de conseguir um caco de vidro para se soltar. Enquanto isso, o Aranha deu um jeito de se manter por mais tempo respirando embaixo d'água. A mente do Aranha, ao invés de focar em como escapar, está focada em depreciar a si mesmo, o que pode lhe custar sua vida. O bolsão de ar feito com sua teia não consegue mais conter a água, e finalmente o Homem-Aranha deseja lutar para sobreviver. Tentando se manter vivo e raciocinar ao mesmo tempo, ele sente sob seu pé um tampão de drenagem da piscina. Ele reúne suas últimas forças para puxar o tampão. Será que essa é a salvação do Aranha? Sua mente se lembra das pessoas que escaparam de sua mão e não conseguiu salvar, e que agora está acontecendo alguma coisa com sua tia, e ele tem que saber o que é. Então ele finalmente triunfa. A água começa a baixar rapidamente, e o Aranha, esgotado no chão da piscina, está livre de seu túmulo aquático. Alguns momentos depois, o Aranha percebe que ele não está molhado, que a água foi mais uma ilusão do Mistério para mexer com sua mente. Irado, ele usa sua super força para arrebentar as correntes. Sem saber onde Mistério está, o Aranha vai para casa, pois está exausto. 16 horas depois, o Homem-Aranha se sente como novo, e o braço que estava quebrado finalmente está curado. Ele resolve comer para repor as energias, e alguns amigos aparecem. Todos estão preocupados com ele, resolvem fazer uma visita. Peter então revela que tratou mal Beth para que ela voltasse para Ned. Seus amigos revelam que ela está se separando definitivamente de Ned. E Peter finalmente consegue fazê-los ir para poder resolver o que realmente o atormenta. Peter volta para sua antiga casa e para tentar descobrir por que Mistério destruiu sua casa por dentro. O que ele procura? Mistério está na casa e começa a atacar o Aranha com suas ilusões. O Homem-Aranha então exige de seu intelecto que ele foque na realidade, que sua mente veja o que é real, e assim as ilusões se desfazem. O Aranha então vai no encalço de Mistério, que incansavelmente tenta iludi-lo. O poder de hipnose de Mistério é muito forte e consegue até atrapalhar o sentido de Aranha. Mesmo Mistério desaparecendo, ele suspeita onde Mistério está e vai atrás dele. E quando o encontra, Mistério está armado e pronto para atirar. O Homem-Aranha quer saber do que ele estava atrás. Mistério diz que não importa mais, pois o que ele estava procurando não está mais lá. E assim ele atira um dardo no Aranha. No dardo havia tranquilizante o suficiente para matar um elefante. Contudo, o Aranha ainda continua de pé.
mas está lento e cambaleante. Mesmo assim ataca Mistério. Mistério diz que May Parker não pode ajudá-lo, pois ele sabe o valor do tesouro, mas não o que ele é, e que há outras maneiras de melhorar a sua condição financeira, e por isso ele irá se mandar. O Aranha quer saber o que realmente está acontecendo e tenta deter Mistério, mas está sem forças e tomba diante de Mistério. Um tempo depois, o Aranha desperta, mas se sente diferente. O sedativo que poderia tê-lo matado causou um efeito diferente, o deixou sem seus poderes. Ainda tonto e abalado, o Aranha está irritado por não saber o que realmente aconteceu com sua tia. Os velhos do asilo tentam ajudá-lo, mas ele se recusa a ser ajudado. Enquanto volta para casa a pé, ele se lamenta por estar tão distraído e não se dar conta que Reinhardt era o verdadeiro nome de Mistério. Peter amaldiçoa o Homem-Aranha, pois considera que até agora ele só perdeu pessoas importantes por conta dele. E enquanto isso, o assassino está cortando as cordas que o mantêm preso. Peter então volta novamente para sua antiga casa, tentando juntar as peças do quebra-cabeça, já que ele entendeu que Mistério esteve ali devido a alguma informação exclusiva, já que sua tramóia principal era o asilo. Peter suspeita do antigo inquilino da casa e vai até a imobiliária para conseguir seu nome e investigar. De súbito, antigas recordações ressaltam a mente de Peter. Ele então se dá conta que o responsável só pode ser o assassino do tio Ben que voltou. Enfurecido, ele volta a vestir-se como Homem-Aranha. Peter quer montar o quebra-cabeça e começa investigando em arquivos de jornal da época do assassinato de seu tio. Peter não tem seus poderes, mas ainda tem suas teias e vai arriscar invadir o prédio de TV para acessar os arquivos que ele deseja. O esforço sem os poderes é imenso, mas ele consegue atravessar de um prédio para o outro e acessar os arquivos. Quando Peter está assistindo a fita daquele fatídico dia em que deixou o ladrão escapar, alguém está fugindo do guarda no corredor e Peter dessa vez não permitirá que o ladrão fuja, sem que ele reaja. Quando Peter volta para casa, o assassino está esperando por ele. Seu instinto e sua raiva o faz atacar, e assim ele entra em luta corporal com Dennis, o assassino do tio Ben. Peter está na vantagem, contudo sua raiva não deixa que ele perceba que o assassino está prestes a pegar sua arma. Sendo assim, Peter leva uma coronhada na cabeça e desmaia. O assassino o prende e o leva para o mesmo local onde o Homem-Aranha o prendeu quando ele matou o tio Ben. Peter o instiga a contar o que ele pretende, dizendo que sabe do tesouro de Dutch Malone. Então, o assassino começa a contar como obteve informação de que havia um tesouro escondido na antiga casa de Peter. Ele conta que quando Dutch Malone foi preso, todos sabiam que ele tinha uma fortuna escondida em algum lugar. Que Malone morou lá em Forest Hills, na casa onde Peter morou. Ele conta que Malone contrabandeava bebidas e que um de seus comparsas o traiu e o entregou para os federais. Foi aí que os agentes do Tesouro Federal, o grupo chamado de Os Intocáveis, o prendeu. Malone foi preso por sonegação de impostos, mas nunca ninguém encontrou o dinheiro.
Ele continua contando que Dutch morreu, e quando ele saiu da cadeia e viu a casa onde Dutch Malone morou no jornal, ele linkou com o que Malone falou enquanto dormia e resolveu ir lá procurar a fortuna, mas o tio Ben interviu e ele teve que matá-lo. Peter pergunta se por isso que ele matou a tia May, porque ela não sabia de nada. Dennis Carradine diz que ele não teve nada a ver com isso, que foi o doutor. Então ele resolve sair do quarto para buscar algo. Peter consegue forçar as cordas e se libertar. Ele usa sua raiva para isso e resolve pôr o Homem-Aranha em ação. Querendo saber o que Dennis está tramando, ele o segue. Como o Homem-Aranha ainda está sem seus poderes, ele improvisa para seguir Dennis. Enquanto segue Dennis, ele tem várias lembranças de seus tios. O Aranha resolve entrar em combate com Dennis. Dennis, assustado por ver o Aranha ali, não perde tempo e atira. Dennis se pergunta do porquê o Aranha estaria atrás dele. Será que o Aranha conhece os Parkers? Se for isso, ele pensa que é melhor correr. O Aranha chega no porão onde Dennis está. Dennis atira e acerta o Aranha, que cai. Dennis se gaba de ter conseguido deter o Aranha apenas com uma bala. Momentos depois, o Homem-Aranha, ferido, desperta. Pouco depois, no depósito abandonado onde Peter estava preso, Dennis chega. Ele arrasta pelo braço Tia May, e assim nos damos conta que Tia May não está morta, e que o bandido a levou até lá para ameaçar Peter a falar. Tia May não vê Peter, e Dennis a ameaça dizendo que vai matar Peter do mesmo jeito que matou Ben. Essas palavras despertam nela lembranças, e assim ela se dá conta da primeira vez que viu Dennis. Ben tentou protegê-la e foi alvejado por Dennis naquele dia, o que custou a vida de Ben. Tia May questiona Dennis do porquê ele voltou, e Dennis explica que o Dr. Reinhardt era o super vilão mistério e que estava aplicando o golpe do asilo. Conta que eles queriam se livrar de Peter, que vinha visitá-la todos os dias, e que o doutor teve a ideia de fazê-lo acreditar que ela estava morta. Então ele a agarra e diz que o Homem-Aranha cuidou do mistério, mas ele ainda está ali, e que quer o tesouro de Dutch Malone, enterrado na casa de May. No fim do discurso surge então alguém que pode detê-lo. Mesmo ainda sem os poderes, o Homem-Aranha ataca Dennis. Dennis tem trauma do Aranha. Os dois lutam. O Aranha se aproxima de May e diz que Peter pediu ajuda dele. Mesmo aterrorizado, Dennis continua atirando e o Aranha continua conseguindo antecipar e desviar. O Aranha consegue desarmá-lo e socá-lo, e já começa a sentir o efeito do sedativo do mistério passar. Dennis consegue surpreender o Aranha e o agride também verbalmente, o que deixa o Aranha mais nervoso. O socão de raiva é parrudo, e mesmo sem os poderes, Peter, vestido de aranha, demonstra coragem e força. Dennis, aterrorizado, pergunta o que os Parker significam para o Aranha, e Peter retira sua máscara e se revela dizendo que é sobrinho de Ben Parker. Dennis, apavorado, reage, tacando um barril, pois sente que o Homem-Aranha não vai prendê-lo e sim vai se vingar pela morte de seu tio. Seu instinto é fugir dali. Dennis foge, ele está atordoado, apavorado. Ele sente que são seus últimos momentos, que o Homem-Aranha vai matá-lo, que ele tem que sair dali. Dennis corre para a porta. O Aranha solta sua teia e a trava. Dennis não tem mais para onde correr. Dennis vê o Homem-Aranha se aproximando.
O Aranha diz que não vai matá-lo, que vai entregá-lo para a polícia, mesmo que isso custe sua identidade secreta, pois ele não quer destruir tudo de bom que fez até hoje. Dennis está atormentado. Não se contém e grita que é mentira, que o Aranha vai matá-lo. Dennis tomba. Seu coração não aguentou. Dennis parou de respirar. O Aranha ativa o alarme dos bombeiros para chamar ajuda, mas é tarde. E assim o Homem-Aranha volta até May para levá-la a um hospital. Ela está com medo do Aranha, mas ele a apazigua. No hospital, Peter e sua tia conversam sobre o ocorrido, e Peter pergunta se ela nunca encontrou o que eles estavam procurando. Ela responde que acha que sim. Ela diz que certo dia, quando Ben e ela estavam mexendo na parede, encontraram uma caixa de madeira bastante corroída, e que quando a abriram, qualquer coisa que estivesse lá tinha sido comido pelas traças. Na cena seguinte vemos que os poderes de Peter retornam, que o Homem-Aranha tem todas as suas forças de volta e que está ainda mais motivado para continuar a ser o amigão da vizinhança.